pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais uma vez aqui com o William participando, participação especial. A ideia de hoje é dar para vocês algumas dicas para quem está pensando em abrir uma loja de informática. Aí o William já tem uma boa experiência nesse ramo, são quantos anos trabalhando já? 5 anos com a loja física, instalada, mas no ramo de manutenção de computadores há uns 15 anos, acredito. Beleza, então eu acho que o William tem uma boa experiência para compartilhar algumas dicas básicas, assim, erros que praticamente todo mundo que está começando cometem, que de repente se você está pensando em abrir aí uma loja desse tipo, ou uma assistência técnica, alguma coisa assim, pode ser de grande valia. Então acho que a primeira coisa que eu gostaria de perguntar é assim, o quanto você acha que é o mínimo para você investir para abrir uma loja física? Qual que é o capital mínimo que você acha que você precisa ter e que tipo de coisas você deve se atentar a comprar primeiro para montar assim o basicão? Esse sempre é uma primeira pergunta. O que eu compro e como que eu faço a minha loja, né? Qual que é o valor? Então eu comecei minha loja de informática com um pequeno valor que eu tinha, de uma empresa que eu trabalhava. Então foi meu FGTS, foi investido em cima. Trabalho de 7 anos contribuindo no FGTS, depois eu arrecadei e abri a minha loja. Eu abri a loja somente para assistência técnica. Então a gente não tinha dinheiro suficiente para botar muita mercadoria para venda. O que a gente botou para venda? Pendrive, cartão de memória, mouse, teclado, essas coisas básicas. Claro que isso foi há 5 anos atrás, onde a era smartphone não estava tão em alta ainda. Verdade. Então hoje o que a gente consegue ver? Que você já tem que abrir uma loja de informática pensando nesses acessórios também. Cabo de carregar telefone, essas coisas dessa forma. A minha loja deu certo com pouco dinheiro, de certa forma, em função de eu abrir numa cidade pequena, onde não tinha tanta concorrência. Claro que você ir de repente de uma capital, por exemplo, capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, São Paulo, essas cidades maiores, você já tem lojas de informática com uma estrutura grande. Sim, com certeza. Então, de repente, montar uma loja com pouco valor, às vezes você não sobrevive no mercado, né? Pois é. Eu acho que talvez uma das coisas que você tem que se preocupar absolutamente é na qualidade do atendimento, a qualidade do serviço. Justamente. Porque brasileiro é muito carente de ser bem tratado. Isso. Então, quando a pessoa entra em um lugar e ela é bem recebida, enfim, ela se sente confortável ali, ela tende a voltar. Mas até mesmo, eu acho, essa é uma opinião, tu pode até discordar ou concordar depois, não sei. Mas se você, por exemplo, mora numa dessas grandes capitais, que nem o William falou, existem microcidades dentro da cidade, justamente, são os bairros muitas vezes. Então vai de você escolher uma localidade talvez que não tenha uma concorrência tão grande, esse é um ponto importante de se observar. Mas também ainda assim que tenha, muitas pessoas vão preferir levar aquele que é melhor por ter um contato mais direto, né? Existem lojas de informática gigantes onde você parece que está entrando num shopping, numa coisa assim, e aí parece que, eu não sei, eu me sinto mais confortável. Tudo bem, eu não entrego o meu computador mais para ninguém hoje em dia, né? Mas eu me sentiria mais confortável em entregar o computador para alguém que eu tenha uma sincera amizade, até pelo menos um bom relacionamento. E isso tende a acontecer mais em locais pequenos, eu acho. Nesse ponto de vista, sim, excelente, Abrir num bairro, enfim, até porque eu morava numa cidade onde tinha 300, 400 mil habitantes e ali eu fazia assistências em casa. O pessoal preferia levar para mim porque o pessoal do bairro levava normalmente para mim fazer assistência técnica por ser mais perto, por confiar em mim, essas coisas assim. Eu digo, às vezes a concorrência é complicado que se você quer abrir uma loja, por exemplo, com 10 mil reais no centro de Porto Alegre ou no centro de São Paulo. Sim. Ali você acaba competindo com gente que de repente você não vai conseguir, Lojas abertas há 10 anos, 15 anos atrás. Sim, isso é verdade. Tem uma coisa também que eu acho que é interessante pedir para você, porque também tem essa questão. Você abriu uma loja / assistência técnica, porque são duas coisas diferentes. Muitas vezes elas acabam convergindo, como foi o caso aqui. É quase que natural o cara que dá assistência técnica ter algum suprimento para vender também, né? Mas você pode optar por pegar uma das coisas só, eu acho. Sim, também, né? daria. Se você acha que você vai se dar melhor vendendo material do que dando manutenção ou alguma coisa do tipo, de repente é melhor você investir em um segmento e depois no outro, né? Existem os dois lados da moeda, até porque quando eu fui abrir a loja eu tinha pensado só assistência técnica, não vou vender nada.
Então eu tinha pensado nisso. Só que aí você dá, às vezes, a oportunidade para o teu concorrente, de alguma forma. Por quê? Porque você dá a oportunidade do cara ir numa outra loja de informática, comprar um pendrive e ver que tem assistência técnica lá. Então, o legal é sempre você ter o básico, o simples, né? Investimento minúsculo, por exemplo, pendrive, cartão de memória, teclado, mouse, roteador, essas coisas que você vende no dia a dia. Às vezes o lucro pode ser bem pequeno, mas ao menos o cliente está fazendo todo o trabalho e toda a compra dentro da tua própria empresa, né? Então, por esse lado, é melhor. Eu vejo que nós em cidade pequena, a gente acaba dando a oportunidade para um... Pega o taco Quem que escutou uma música assim? Alguém com QI bem baixo. É porque um acorde deve ser um negócio muito complexo para entender mesmo. Imagina um som maior, o cara tem um derrame, cai duro no chão. Então, acaba que, às vezes, você não pode dar oportunidades para o teu concorrente. Isso é fato, né? Informática vai ter concorrência em qualquer lugar. O que eu digo não dar oportunidades? Por exemplo, um dia que você deixa fechada a tua assistência técnica, é a oportunidade para alguém ir lá fazer assistência em algum outro lugar e conhecer o serviço de outra pessoa. Então, eu sempre digo que você fazer um horário diferenciado, você tentar vender o que o teu cliente está precisando, isso é algo inevitável, assim, né? Para você tentar manter as pessoas sempre dentro da tua empresa. Eu acho isso muito importante, porque a gente mesmo já tomou muito cliente de outras lojas de informática em função de horários diferenciados, de atendimento diferenciado e tudo mais. Uma outra coisa aqui que você... É que isso aqui que você falou, muito disso, que nem você falou, estava há 5 anos atrás. Isso. Né? Então algumas coisas são diferentes hoje. Se você fosse abrir a loja hoje, como que você começaria? Que tipo de coisa? Que você falou dos smartphones ali, que Isso. acho que é um ramo hoje dentro da Nando, aqui da loja, que é imprescindível, né? Faz boa parte do orçamento que você levanta mensalmente vem desse segmento. Você, se fosse começar hoje, já investiria também em assistência técnica de eletrônicos, assim, em geral, né? Nesse caso, smartphone, tablet, computador, digamos, notebook, ou você ainda assim focaria primeiro nos computadores? Como é que está o mercado, assim? Eu, no meu ponto de vista, o mercado hoje atual, se você abrir uma assistência técnica somente com computadores, você quebra. Porque o computador... Então, assim, eu acho que hoje é indispensável você abrir uma loja de informática sem dar assistência técnica em smartphone, em tablet. Porque, querendo ou não, hoje é um dos dispositivos mais consumidos. As pessoas que não consumiam tecnologia começaram a consumir através do smartphone. A gente vê, por exemplo, o pessoal de 50, 60 anos que às vezes não tinha convívio com informática, hoje está utilizando o smartphone como o primeiro meio tecnológico. Às vezes nem tem computador em casa, né? Só o telefone. Só o celular. E a gente escuta, claro que para muitos eu acho indispensável ter um computador, ter um notebook, enfim, é indispensável. Mas muitas pessoas às vezes vêm aqui na loja e dizem assim, eu queria que você arrumasse meu telefone. Aí acaba dizendo assim, se você souber de alguém, eu tenho um notebook lá para venda, porque eu não uso mais. Agora eu tenho um telefone e não preciso mais de notebook. Se você não trabalha com alguma coisa relacionada à informática e você é o tipo de pessoa que acessa o Facebook, tem algum e-mail que acessa, alguma coisa assim, você se vira muito bem pelo celular hoje em dia, né? Justamente. Então, assim, é indispensável você abrir hoje uma assistência técnica. Claro que você não precisa abrir uma assistência técnica para fazer reparo de tudo que tem dentro de um telefone, mas ao menos você abre essa assistência técnica no princípio e troque uma tela, né? Troque um conector de carga, essas coisas mais básicas e mais simples. Digo mais até, se você não tiver como fazer isso, porque também envolve você ter o conhecimento de se trabalhar com material diferente. Busque parcerias, muitas vezes, para não deixar o cliente sair da tua loja. Porque se o cara chega ali com um celular para arrumar, de repente daqui a pouco ele vai vender o notebook, ou ele vai mandar arrumar o notebook também e vai fazer uso de outros serviços que você oferece.
Só que se ele só chega pedindo para arrumar o celular e você não tem a quem oferecer, o serviço oferecer, ele simplesmente vai sair e vai procurar algum outro lugar que faça. Se você tem parceria com alguma outra loja que, por exemplo, faça esse tipo de coisa, você pode receber o aparelho, repassar para a pessoa, alguém de confiança, né? Claro que você tem ali. Ter uma margem de lucro, obviamente, menor, mas você ainda assim vai atender o cliente, não vai deixar ele sair da sua loja. Uma outra coisa que pode ser interessante você compartilhar, já que você tem uma experiência no segmento, é qual foi o maior desafio desde você abrir a loja até conseguir fazer ela se manter por conta própria? O ano passado a gente vivenciou uma crise muito grande. E quando você tem uma assistência técnica de um certo porte, você não vai conseguir dar assistência sozinho, isso é fato. Você vai ter que primeiramente procurar colaboradores, né? Então foi o que aconteceu aí no segundo ou terceiro ano de loja, né? Eu estava trabalhando sozinho, o fluxo aumentou bastante e eu tive que contratar pessoas para trabalharem para mim. Esse é um ponto difícil, não só na informática, mas em qualquer empresa. Você achar pessoas responsáveis, pessoas que gostem de trabalhar. Então a minha equipe já foi muito maior do que é hoje, mas hoje ela está mais bem estruturada em função das pessoas serem melhores para o trabalho. Então sempre uma das coisas que você sempre tem que pensar é nunca quantidade, mas sim qualidade, né? Então, e nesse ponto de funcionários, você também tem que pensar da mesma forma. Vou pagar mais, mas vou ter funcionários melhores. Então esse foi um dos maiores desafios, uma das barreiras que eu tive foram funcionários fazendo coisas que não eram legais e correndo o risco até de fechar a loja em função não do meu trabalho, mas sim dos outros. Então sempre tomar muito cuidado. Quem que eu vou botar para ser meu braço direito, quem que eu vou botar para ser meu braço esquerdo e assim por diante. Uhum. Então isso assim é algo muito importante. E hoje a gente tem uns guri aí fantásticos que ajudam, fazem as coisas certas, né? Problemas todo mundo tem, mas, né? Quanto menos, melhor. Com certeza. Você diria então que além da parte do empreendimento, de conseguir fornecedor, de conquistar o público, assim, a parte que te dificultou mais foi montar a equipe? Foi montar a equipe, certamente. Porque é uma área muito defasada, né? Defasada em questão de pessoas para trabalharem para você. Pessoas com pouca experiência, né? Você não acha muita experiência, por exemplo, um técnico que trabalha em redes. Sim. Né? Onde você acha um técnico que trabalha em redes? Você pega o cara e treina, isso é fato. Né? Então não tem como eu pegar um técnico já pronto que trabalha em redes. Uhum. Para uma loja de assistência técnica se tornaria muito caro. Sim. Né? Sim. Uma outra coisa que pode ser útil para quem está assistindo e pensando em abrir uma loja é como você fez para cativar o público, né? Porque você montou a loja aqui e já existiam várias, na verdade, concorrentes no mercado que hoje em dia, claro, a gente não pode ver o fluxo de caixa deles, mas dá para mais ou menos calcular que eles estão ou alguns no mesmo patamar ou até mesmo inferiores, porque a Nano cresceu de uma forma exponencial nos últimos 2, 3 anos especialmente. Bastante. Então, assim, qual que é a forma que você fez para conseguir conquistar o público e manter os clientes? Primeiro lugar é o carisma, né? Toda pessoa quer ser bem acolhida em qualquer lugar que tu vá. Não só numa loja de informática, mas num restaurante, em qualquer lugar, né? No momento que você está recebendo um cliente, você tem que prestar atenção no que ele está falando, né? Se mostrar interessado principalmente no que ele está te dizendo. Aí nem entra a parte, porque o técnico em informática, o nerd em si, ele tem aquela parte mais, né, recalcada assim, de falar com uma pessoa. Né? Às vezes tem mesmo. E tem mesmo. Então, eu aprendi isso em função de ter feito uma faculdade de administração também. Né? Então, por isso que hoje, de repente, a gente conseguiu estar onde que está, nesse patamar que a Nano Informática está, em função de saber tratar a pessoa bem, saber o que ela está tentando te dizer, o que ela pretende num futuro assistência e tudo mais, né? Então, se tratar uma pessoa bem, tratar ela como se fosse um amigo, né? Não sendo falso, é claro, né? Sim. Que falsidade é uma coisa que as pessoas notam, então tem que tomar muito cuidado em cima disso. Pode parecer básico, mas tratar com respeito. Né? Respeito, justamente, né? Então, respeito, se mostrar interessado,
né? Aquela questão de dar razão para o cliente ainda é muito válida, né? Então são essas coisas, esses pontos que foram investidos para que hoje a Nanoinformática tenha os clientes, que as pessoas voltem sempre a fazer a segunda assistência técnica. Você falou uma coisa que é interessante aí sobre o curso de administração. Muita gente vai se questionar se é preciso fazer o curso de administração. E eu queria saber o que você acha a respeito disso. Que ajuda, todo conhecimento para administrar a sua empresa vai ajudar. Então, isso não tem discussão. Mas você acha que mesmo sem um curso de administração seria possível? Olha, eu sempre fui uma pessoa, de certa forma, tímida. Né? Antes de fazer minha faculdade de administração. Claro, a vida ajudou a gente a conversar e ter hoje um poder de conversas, de diálogo melhor. Dar aula ajuda. Ajuda também muito, né? Então, por ser professor também me ajuda muito. Mas a questão assim de você tratar o cliente bem e conseguir conversar com ele foi muito importante no curso de administração, né? Claro que você não precisa fazer uma faculdade de 4 anos de administração para administrar qualquer lugar. Ou simplesmente para conseguir falar melhor em público, digamos. Justamente. Você pode focar especificamente nessa tua deficiência, digamos, se você não tem essa habilidade, trabalhar em cima dela. Foi o caso da tua faculdade te ajudar nesse aspecto, mas acho que nem toda faculdade de administração vai ter essa nuance. Então, depende muito de onde você for fazer o curso, né? Claro que eu fui uma pessoa que saí de casa com 17 anos, então eu tô com 29 anos agora e foi toda uma carreira, né, para conseguir sobreviver, né? Conseguir buscar as coisas e ir atrás. Então eu sempre me senti uma pessoa muito motivada, né? E quando eu digo assim, bom, vou criar, vou mudar, vou fazer alguma coisa, eu não paro quieto enquanto não sossego. Bom, a gente já falou sobre a abertura da loja, sobre como fazer manutenção, falamos sobre pessoas, sobre tratamento com o cliente e tudo mais. E uma das coisas que provavelmente o pessoal vai querer saber também, especialmente quem está interessado em abrir uma loja, é como você fez para conseguir os produtos, conseguir peças de reposição, que tipo de diálogo você fez, com quem que você falou, como é que se procura fornecedores? Então, hoje no Brasil é escasso, né? Principalmente material periférico de reposição. É muito difícil de conseguir isso. Existem alguns fornecedores, de certa forma, bons no Brasil, né? Mas assim, eu nunca deixei de usar, por exemplo, o Mercado Livre. Né? Por quê? Porque o Mercado Livre, às vezes você acaba encontrando coisas que você não encontra em nenhum lugar. Por exemplo, uma placa, um componente que você não vai encontrar numa eletrônica comum. Você vai encontrar somente de computadores que deram defeitos, dos mesmos modelos e assim por diante. Já chegou a comprar algum computador só para tirar uma peça, para arrumar? Sim. Placas-mãe, sim, né? Placas-mãe com defeito, por exemplo, a gente encontra no Mercado Livre, placa-mãe com defeito, tal modelo. Então compra a placa-mãe, retira o que precisa e depois descarta o resto. Então já aconteceu casos assim, né? Mas claro, hoje não sei se é viável citar nomes, mas assim, existem inúmeras distribuidoras no Brasil de peças de informática, né? Claro que a gente concorre hoje com um público complicado. Por exemplo, o público que traz do estrangeiro, né? Algum tipo de material. Então, existem muita mercadoria falsificada no Brasil e assim por diante, né? Que às vezes a gente não consegue concorrer comprando esse material certo, de procedência, com nota fiscal e tudo mais. Que isso daí vai se refletir direto no preço que você vai ter que fazer. Isso aí. O que vai torcer o nariz de algumas pessoas, mas em compensação, as pessoas que forem tuas clientes vão receber um material de qualidade. Vão saber que elas estão recebendo algo original, que não é uma versão barata lá, que daqui a pouco vai quebrar e vai ter que levar o computador de novo. Tem assistência técnica desse tipo, que deixa o computador já meio pré-quebrado para que logo o cara volte, né? Justamente. É uma questão de ética de trabalho, eu acho. Bom, eu queria te agradecer pela participação aí. Eu acho que a gente tirou a dúvida de várias pessoas. Se você tiver ainda dúvidas, coloque aí nos comentários, que o William pode responder aí depois, dá uma olhada aí. Eu também, na medida do possível, vou colocando. Se você tem interesse em abrir uma loja e ainda ficou com dúvidas, coloque todas elas aí embaixo que a gente responde na medida do possível. Então, muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês. A gente vai ficando por aqui. Até uma próxima. Até mais.